Bom, parece que já... Então, Lucas, pode dar início à sua apresentação da defesa. Muito obrigado, professor, pela introdução. Muito obrigado a todos pela participação hoje. Vou apresentar a minha tese de doutorado, como o professor Foster introduziu. A minha tese foi desenvolvida num contexto da parceria entre o ITA e o AC Camargo, supervisado pelo professor Carlos Ribeiro, com a orientação de Israel, mas também com a colaboração de médicos, alunos de laboratório, enfim, teve bastante pessoas engajadas em contribuir com o desenvolvimento dessa tese. Eu preparei uma apresentação dividida em 5 partes. Eu vou começar por uma introdução, descrevendo o contexto e motivação do trabalho, né? Seguido pelo estabelecimento do objetivo principal da tese, das pesquisas, das questões de pesquisas inerentes a esse objetivo. Em seguida, eu vou definir e apresentar os detalhes da abordagem que a gente propôs, denominada MULT, né, iniciando por uma descrição geral, seguida pela descrição dos tipos de variáveis que a gente está usando dentro do nosso contexto, o nosso processo de seleção de features, extração de features, e então, do módulo de classificação da nossa abordagem. Em seguida, eu vou apresentar 2 estudos de caso, grandes estudos de caso na área do câncer, que a gente desenvolveu com bases públicas, né? A gente vai apresentar a descrição dessas bases e os detalhes de implementação dos nossos algoritmos, né? Apresentar a metodologia de avaliação do nosso método e, em seguida, apresentar cada um dos estudos de caso que a gente desenvolveu. E no penúltimo item, a gente vai apresentar uma descrição geral do que a gente pode observar enquanto um caminho para que a gente leve uma cultura orientada a dados para dentro de um Cancer Center. E, finalmente, as considerações finais, delimitando as contribuições e limitações do trabalho e, finalmente, seguindo para os trabalhos futuros. E assim concluindo a apresentação. É importante a gente entender que o câncer, ele é realmente uma doença que contribui com diversas mortes ao longo do mundo, né? E fatalmente atingiu mais de 4 milhões em 2018, e há uma projeção de 19,8 milhões de novos casos até 2025, né? Por ano, esse número. Então, esse fato realmente traz várias motivações para a gente trazer inteligência artificial para o meio dessa prática. Também importante entender que o câncer ele é causado por uma série de mutações, né, de mudanças no DNA ao longo do curso da vida de um indivíduo. Essa relação temporal traz uma complexidade inerente a essa doença, né? E aí, de forma mais específica, dentro da área do câncer, e até o que estabeleceu o início dessa pesquisa, o mieloma múltiplo, que é dado como um câncer incurável, e com uma expectativa de vida ali para pacientes diagnosticados médias de 5 anos, é um tipo específico de câncer que tem uma dificuldade gigantesca em termos de classificar os grupos de riscos do paciente com essa doença, né? Então, o mieloma múltiplo é caracterizado pela sua heterogeneidade, né, em relação à sua saída clínica, né, sua resposta clínica, né, e atualmente é dirigida, né, muito bem descrita por mutações, né, em cromossomos. Além dessa descrição geral do câncer, do ponto de vista médico, clínico, a gente também consegue observar que esse tipo de doença, ela traz diversos desafios computacionais e estatísticos, né? Então, aqui a gente pode destacar aqui os datasets de câncer. Em geral, contém apenas poucos registros, né, disponíveis. Cada um desses registros são raros, dificilmente há 2 ocorrências muito parecidas em termos de dados, né? Há um desbalanceamento entre o número de pacientes com um bom prognóstico ou com um risco baixo e um risco alto, o que é a natureza dessa doença, mas também traz mais desafios computacionais, e também há uma alta dimensionalidade dentro desses datasets, ou seja, a gente tem diversas variáveis disponíveis, né? Mais de 50 mil genes no início da conversa
para a gente conseguir tratar esse desafio. E dentro desse contexto, e que também traz, motiva bastante, até auxilia o desenvolvimento desse tipo de pesquisa, nos últimos anos, o crescimento em número de publicações envolvendo aprendizagem de máquina e saúde vem crescendo significativamente, né? E isso traz um outro aspecto motivacional para esse projeto, porque a barreira para levar esse tipo de tecnologia para a prática médica, ela acaba sendo mais facilmente quebrada ou até inexistindo, né? Porque há diversas frentes investindo nesse tipo de abordagem. Então, qual que é o objetivo da nossa pesquisa dado esse contexto, né? Esse projeto, né, ele tem como objetivo definir uma abordagem de aprendizagem de máquina, componentizável, extensível, para classificar e simular a resposta ao tratamento de pacientes com câncer, baseado em métodos estatísticos de aprendizagem de máquina. E esse é o grande objetivo. A partir disso, a gente estabeleceu 4 principais questões de pesquisa, né? Primeiro, quais são as práticas, né, dentro dos processos de tomar decisões clínicas na oncologia? Quais são as práticas atuais dentro desses processos? Segundo, como definir uma abordagem extensível, componentizável, para classificar pacientes de câncer em grupos de risco? Em seguida, como extrair informações relevantes a partir de aprendizagem de máquinas treinados sobre o mesmo conjunto de dados, né? Como que a gente extrai informação desses modelos de inteligência artificial? E, por fim, como aplicar classificadores de grupos de risco de câncer nos processos de decisões clínicas, né? A nossa abordagem, the Multi-Learning Training Approach, MULT, a ideia do MULT é que ele, de fato, seja extensível e fundamentado em diferentes abordagens de aprendizagem, né? Supervisionada, semi-supervisionada e não supervisionada, e tendo como principal objetivo 2 ideias: combinar diferentes variáveis, então variáveis clínicas, variáveis de expressões gênicas, tratamentos, enfim, mais a resposta do paciente, se ele é de grupo de alto ou baixo risco, e também utilizar a inteligência artificial para criar novas representações de expressões gênicas, baseadas em diferentes algoritmos de aprendizagem, para que a gente consiga extrair informação escondida e valiosa para a gente realizar a predição, né? Então, a nossa abordagem foi definida em termos de entrada, saída, módulos, componentes de dados e processamento e métodos, né? Em termos de entrada de dados, a gente tem variáveis moleculares, clínicas e tratamento, como já dito. A Multi tem um primeiro módulo chamado de Feature Selection, que tem a ideia de, dado esse conjunto grande de variáveis, selecionar somente aquelas que realmente são relevantes para o nosso problema. Feature Extraction, que realmente tem definido em termos de três componentes de processamento, mas que visa criar essa representação mais robusta, enfim, que extraia valor escondido dentro dos variáveis brutos. E o último módulo, que é a classificação da resposta ao tratamento do nosso paciente, né, ou análogo se ele é de alto ou baixo risco, que tem como saída, né, um score de resposta ao tratamento no final, em geral, em escala entre 0 e 1. Bom, em termos de dados, né, a gente está falando de dados moleculares, aqui no nosso contexto é composto principalmente por expressões gênicas, né, que medem o nível de expressão de um mRNA de um indivíduo, né? As variáveis clínicas descrevem as características do paciente mesmo, então sexo, idade, se ele já fez algum tipo de transplante, comportamento se ele é fumante ou não, e assim por diante. E o tratamento, que é basicamente a droga ou o protocolo que o paciente foi submetido durante o processo de tratamento, durante o tratamento dele, né? Então, vamos lá. Em termos de seleção de variáveis, a gente criou um algoritmo que a gente chamou de XFS, que tem 3 principais ideias, né? Escolher somente as variáveis que são úteis para discriminar alto e baixo risco dos pacientes, né?
evitar features com informação redundante, isso é muito importante para simplificar o problema de classificação, e, por fim, evitar features que são funcionais apenas com um subgrupo de pacientes, né? Então, variáveis com viés, a gente discrimina essa característica. Basicamente, esse algoritmo executa quatro passos principais, tá? A gente executa uma expressão diferencial para cada variável de entrada comparado com a variável de resposta, tá? E essa operação, ela gera p-valores para a gente, para identificar se ela segrega ou não, se essas distribuições dos grupos são diferentes ou não. A gente está procurando distribuições diferentes, dados de diferentes grupos de risco, né? Em seguida, a gente faz uma comparação par a par da correlação linear entre as variáveis de entrada. A gente seleciona, a partir dessa comparação par a par, a gente seleciona somente as variáveis relevantes, e quando ela está correlata a uma outra variável de entrada também relevante, a gente escolhe aquela que agrega mais valor e exclui a outra que está linearmente correlata. E, por fim, a gente aplica esse processo usando uma abordagem de validação cruzada dividida em 5 rodadas, e a gente só escolhe as variáveis que realmente foram selecionadas em todas as rodadas, né, para evitar a escolha de variáveis que sejam específicas demais para o contexto do dado sendo modelado, né, utilizado para gerar os modelos. Aqui o módulo de extração de features, né? A gente propõe 3 componentes de processamento. A gente propõe o PC para detectar cluster de pacientes com perfis moleculares similares. A gente propõe o módulo GC para detectar a relação entre conjuntos de genes que são coexpressos. E, por fim, a gente tem o componente GE, que tem a finalidade de criar uma nova representação das expressões gênicas utilizadas dentro do nosso conjunto de dados. De forma específica, né, o componente PC, Patient Clustering, ele basicamente toma como entrada a matriz das variáveis selecionadas, das expressões gênicas selecionadas, e aplica o algoritmo Caminhos para particionamento desses pacientes, tá? O número de clusters, de grupos, a gente tem um algoritmo de um método que a gente propôs, baseado na métrica de silhueta. A partir dessa métrica, a gente criou essa equação destacada, que basicamente tem como ideia selecionar o tamanho de grupo que tenha um número similar de elementos em cada um dos grupos. É por isso que a gente tem ali o desvio padrão do número de componentes de cada um dos grupos, mais um. Isso é para realmente penalizar quando eu tenho um desvio muito grande entre o número de elementos em cada um dos grupos, e também a gente penaliza a métrica em função do desvio padrão da silhueta ali dentro do nosso contexto, né? Tudo isso para que a gente selecione o tamanho de grupos aí para segregar esses pacientes. E a saída desse módulo não é o ID do grupo, o identificador do grupo que ele pertence, mas sim, dado o número de grupos, qual é a distância euclidiana para cada um, para esse paciente, qual é a distância euclidiana dele para cada um dos grupos pré-definidos. Então, se eu tenho 5 grupos, eu tenho 5 variáveis, cada uma descrevendo a distância euclidiana para cada um dos grupos para aquele paciente. O componente GC, Gene Clustering, ele toma como entrada a transposta dessa mesma matriz de expressão gênica, e aplica um algoritmo, e a gente aplica um algoritmo de PCA para reduzir a dimensionalidade. Isso foi necessário porque quando a gente aplica transposta, a gente não conseguia aplicar o Caminhos para gerar esses grupos, dado o recurso computacional disponível, né, e o tamanho do dado que a gente tinha. Então, foi um artifício de engenharia que a gente utilizou ali. A gente toma esses resultados do PCA e aplica o algoritmo Caminhos com a seleção de causa no mesmo procedimento descrito.
E, finalmente, o componente GC retorna uma matriz associando cada um dos pacientes com a média da expressão gênica daquele grupo, né? Então, se eu descobrir que tem 10 clusters de genes, para o cluster 1, para aquele paciente, eu calculo a média daquele grupo de genes para ele. Então, dependendo do número de grupos, eu vou ter N novas variáveis, né? Se eu tenho N novos grupos, eu vou ter N novas variáveis a partir desse método, desse componente. E, finalmente, o componente que eu acho que é mais interessante dentro de todo o estudo que a gente desenvolveu, que é o Gene Encoding, que toma como entrada a mesma matriz de expressão gênica, e a grande ideia é criar uma representação resiliente a ruído. Uma coisa que é interessante de saber é que a expressão gênica, o nível de expressão gênica, ele é calculado, ele é extraído, né? Um processo que tem como fundamento a amostragem. Então, a gente vai ter ruído naturalmente dentro dos valores dessas variáveis, né? Então, a gente criou esse componente, adicionou esse componente que é fundamentado, né, baseado num modelo que a gente chama de Deep Denoising Autoencoder, que dentro do seu processo de aprendizagem, self-learning, a abordagem, ele tem um modelo, uma rede neural, que toma como entrada uma versão com ruído da entrada original, então a gente gera um ruído aleatoriamente a partir de uma distribuição normal, adiciona esse ruído à entrada e treina o modelo para ele inferir a entrada sem o ruído adicionado. Então, no final, a gente cria uma representação, um modelo que toma como entrada uma versão com ruído do dado e tenta estimar uma versão sem esse ruído. Então, nas camadas intermediárias dessa rede neural, no final, a gente extrai a representação intermediária desse dado e cria e adiciona isso como input ao nosso processo. Então, o nosso conjunto de dados ali do módulo de extração de features. Por fim, tem o último componente, que é o Treatment Response Classification. Então, aqui a gente está falando do processo de classificação em si. Eu vou fazer um juízo sobre qual o grupo de risco o paciente pertence, alto ou baixo. Isso é sinônimo para sensível ao tratamento também, tá? Ou se ele respondeu ou não ao tratamento. Então, esse módulo ele toma como entrada os dados clínicos brutos, os resultados do módulo de extração de features, mais as informações de tratamento, e ele treina um modelo que a gente escolheu, denominado de LightGBM, a partir de um método de validação cruzada também. Então, no final, a gente vai ter 3 classificadores, que a gente gera 3 grupos, e o score final é a média da resposta desses 3 modelos gerados de forma independente. Tá? Esse é o melhor esforço dentro desse módulo para que a gente tenha menos viés dentro do nosso conjunto de dados. Bom, falando aqui dos casos de estudos de câncer, é importante destacar que a gente teve como fundamento apenas bases públicas, né? Então a gente não utilizou nesse estado desse estudo nenhuma base gerada pelo próprio Camargo. A gente foi atrás de bases de estudos em duas grandes fontes, né? GEL, que a gente chama de GEL, e MMRF, COMPASS, cada um de um tipo de câncer diferente. Então, do GEL, a gente extraiu 3 bases de dados, o câncer de ovário, o câncer de pulmão e o melanoma, e do MMRF, que é um projeto focado em mieloma múltiplo, a gente extraiu a base referente a essa doença. Tá? Enquanto caracterização, essas bases possuem diferentes níveis de dados faltantes, diferentes números de variáveis clínicas, diferentes números de variáveis moleculares, amostras de tamanhos diferentes e percentual entre homem e mulher completamente diferentes entre eles. A gente buscou essa variedade. Também é importante destacar que, para o caso do MMRF, eles não disponibilizam, na época, pelo menos, não disponibilizavam nenhuma interface simples para a extração desse dado, então era uma interface web dividida em vários submenus. A gente desenvolveu
um algoritmo para a extração desses dados automáticos, né, e inclusive para garantir a reprodutibilidade dos nossos resultados, né, até porque o MMRF em si, ele vai gerando releases diferentes do dataset. E para cada um desses dados, né, subconjuntos de dados, a gente definiu uma variável resposta específica para aquele câncer, baseado na informação de sobrevida do paciente, em geral descrito em termos de números de dias de sobrevida a partir do diagnóstico, mas cada base tem sua especificidade. A gente gerou uma representação homogênea, né, pelo menos semanticamente falando, dessa informação de grupo de risco ou resposta ao tratamento. Aqui, essa imagem é ilustrativa para a gente entender a dimensão da complexidade do câncer, né? Então, nessa imagem, os traços em preto mostram dados completos e os bloquinhos brancos, a quantidade de dados faltantes. Então, a gente pode perceber que para as diversas variáveis, que é as colunas dessa imagem, a gente tem diversos dados faltantes, e até por isso da necessidade da gente criar uma estratégia, uma abordagem que visa criar uma representação mais robusta dessa informação, né? Porque a gente poderia aqui, nesse caso, pensar em tratar esse dado na sua coleta, mas é difícil mudar todos os processos, né? Eu vou tentar discutir isso para frente, mas a gente tem que lidar com essa realidade fatalmente, não tem como. Aqui, em termos de tecnologia, a gente utilizou basicamente a linguagem Python e R e seus módulos derivados, tá? Então, a gente usou Pandas, Scikit-Learn e TensorFlow para questões de modelagem e plot, desenvolvido junto com o Jupyter Labs, e o R a gente utilizou para fazer os testes estatísticos e gerar as imagens desse trabalho. Todo o resultado, todos os experimentos que a gente desenvolveu são reproduzíveis e estão disponíveis publicamente no GitHub, inclusive com o download automático dos dados, tá? Então, para visualizar os resultados intermediários, basta acessar esse código. E nossa metodologia, né, de avaliação. Para avaliar o nosso método, a gente desenvolveu uma abordagem simplificada que a gente chamou de SMLA, que basicamente tem a mesma ideia do multi, com exceção dos módulos intermediários de extração de features, e a gente teve que adotar essa estratégia pela dificuldade de reproduzir os resultados correlatos ao nosso trabalho, mas também porque ficava completamente injusto comparar os modelos quando a gente simplesmente entregava os dados brutos para eles gerarem classificadores, né? Então, o melhor caminho foi realmente padronizar o algoritmo de seleção de variáveis para esses diferentes experimentos, né? E aí adotar a estratégia do multi, a classificação direta com classificadores convencionais, né? Que a gente utilizou KNN, LightEVM, a Rede Neural Multilayer Perceptron e SVM. A gente utilizou esses métodos simplesmente porque eles já são consolidados do ponto de vista de implementação dentro da biblioteca Scikit-Learn, são muito bem documentados, existem muitos resultados a partir deles, então a gente se sentiu mais seguro para gerar experimentos justos, né, corretamente, cientificamente corretos do nosso ponto de vista. E, adicionalmente, todos os métodos de classificação tiveram seus hiperparâmetros otimizados pelo mesmo processo, pelo mesmo algoritmo de otimização bayesiana, né? E todos tiveram como objetivo, né, otimizar a função log-loss para também garantir uma padronização, uma homogeneização do processo de avaliação das diferentes abordagens e métodos de classificação. Também é importante destacar que a gente utilizou validação cruzada. Infelizmente, a gente não tinha nenhuma base independente para fazer uma avaliação que seria o ideal, mas a gente utilizou o melhor esforço com a validação cruzada, utilizando 5 rodadas diferentes para fazer essa avaliação, e os nossos resultados, basicamente, as suas métricas são a média dessas 5 rodadas ali, junto ao desvio padrão, né? Então, essa abordagem basicamente divide o conjunto de dados em uma parte de treino e teste,
usa uma parte para gerar o modelo e outra para avaliar sua eficácia, sua performance, seu desempenho, numa tentativa, no melhor esforço para evitar viés nos resultados, né? E cair no problema de sobreaprendizagem. Ok, então, aqui, o primeiro estudo de caso, ele foca nos 3 primeiros conjuntos de dados, que é de ovário, pulmão e melanoma, e a gente foca principalmente na capacidade de classificar a resposta ao tratamento. Então, aqui é uma análise mais da perspectiva de engenharia, né? E a gente utilizou 3 diferentes estratégias para avaliar o nosso modelo. O desempenho na classificação mesmo, quão bom classificador o multi em termos de AUC, que é a métrica escolhida. A gente também executou uma análise de resíduo desses modelos para ter uma visão um pouco mais detalhada de como o modelo está se comportando no processo de classificação. E o último item é o quanto que a nossa abordagem, em termos de extração de features, consegue simplificar ou reduzir a complexidade da classificação, né, do problema de classificação em si. Então, como primeiro resultado, a gente tem cada uma dessas métricas ilustradas na imagem à direita, né, para cada um dos métodos aqui utilizados, né, KNN, LightGBM, MLP, o próprio multi, que é a nossa abordagem, e o SVM, a gente tem o AUC descrito. E nesses casos, mesmo que marginalmente, o multi teve uma performance melhor do que qualquer um dos outros métodos, né? Em termos de números absolutos, nesse experimento, o multi conseguiu classificar corretamente mais de 180 pacientes, o que já é um ganho, são 180 vidas, né? E é importante também destacar que nesses experimentos, quando a gente consegue olhar de forma mais precisa, o multi conseguiu melhor desempenho frente aos outros métodos sendo comparados, quando eu tenho maior percentual de dados faltantes, menor tamanho de amostra, que também gera uma dificuldade. E a última medida é quando as classes de alto e baixo risco, ou de bom respondedor e mau respondedor ao tratamento, eles têm uma quantidade de overlapping, é o termo utilizado, que a gente utilizou para descrever isso, mas meio que estão sobrepostos, são muito similares em si. Além disso, a gente também fez essa análise de resíduo, e aqui, em termos de erro médio, né, erro quadrático médio, o multi também teve o menor erro quadrado médio em todos os experimentos, mas em termos de calcular o R ao quadrado do fit, do modelo que estima a partir de entrada o ruído, em um dos casos o multi foi inferior, mas é importante destacar aqui também que em termos de p-valor, quando a gente testa se as amostras desses resíduos são normalmente distribuídas, o que é o esperado para um modelo linear, né, que foi o caso desse gerado para estimar o ruído a partir de uma dada entrada, deu 0 para tudo, então nenhum se aproximou, né, a essa distribuição que é o esperado. Mas, de qualquer forma, o múltiplo MSE ele conseguiu ter também menor taxa de ruído frente a todos os outros métodos. E, por fim, a gente utilizou 4 métricas, 2 semanticamente são equivalentes, então FTF1 e FTF1V basicamente calcula o overlap entre esses subconjuntos, né, entre mau respondedor e bom respondedor, o quão eles estão sobrepostos, né? FT e F2 basicamente calcula a distribuição dessas features em termos das classes ali, o overlap dessas distribuições, e FT-F3 estima a eficiência individual, dá um score geral, né, da eficiência individual de cada uma das features para separar cada uma dessas classes, tá? Nessa comparação, a gente homogeneizou os dados e basicamente, quando o resultado final dessa análise era negativo, quer dizer que o multi conseguiu simplificar esse processo de classificação, né? Ele conseguiu gerar menos overlap entre essas classes, enfim, e para todas essas 4 features,
o multi teve um melhor desempenho, né? Ele conseguiu agregar valor, em maior e menor grau, mas ele conseguiu agregar valor dessa perspectiva de análise. Bom, e aqui o mieloma múltiplo, é muito importante a gente destacar que o grande foco do mieloma múltiplo, do estudo realizado com mieloma múltiplo, foi tentar abordar estratégias de análise de estudos que tinham maior aderência, maior chance de adentrarem aos processos de tomar decisões clínicas, né? Então, a gente aplicou o multi de formas diferentes, visando esse contexto, né, de aplicação da técnica propriamente dita, né? E, então, a gente separou em 6 diferentes perspectivas de análise, tá? Primeiro, foi analisar a capacidade das expressões gênicas predizerem as variáveis de mutação. Eu vou falar de forma mais detalhada desse ponto. Em seguida, a gente tratou da definição do sensibilidade ao tratamento como marcador de risco. Em seguida, a gente falou da combinações de variáveis clínicas e moleculares para predizer essa sensibilidade ao tratamento. A gente analisou essa combinação. Em seguida, a gente falou do próprio desempenho de classificação. Depois a gente fala da relação entre as variáveis que a gente tem disponível, que foram selecionadas, e por fim a gente fala de uma simulação da resposta ao tratamento, que a gente entende que tem muito valor também. Bom, quando a gente fala de predizer as variáveis que a gente chama de FISH, a partir dos níveis de expressões gênicas, um grande objetivo hoje, a prática clínica em cima do multi, ou há diversos protocolos de prática clínica sobre o multi. É claro que já há outros que não usam essas variáveis, ou usam outras variáveis, mas há protocolos relevantes na literatura, inclusive, que tem como fundamento essas variáveis. Então, se a gente entende que a informação contida nessas variáveis está contida na expressão gênica, que no final é o core em termos de dados, né, em número de variáveis e tudo mais, para a nossa abordagem, a gente está contemplando de forma indireta também o que já tem dentro da prática clínica, o que tem uma informação valiosa do ponto de vista prático, né? Então, dentro dessa análise, a gente aplicou o SMLA para fazer essa predição, e a gente conseguiu chegar em um AUC médio para cada uma dessas variáveis que a gente tem disponíveis de 94,53%. Então, a gente conseguiu um valor bem alto, com desvio padrão de mais ou menos 5,92%, tá? Entre esses resultados. A partir disso, a gente desenvolveu um estudo que criava a variável de sensibilidade ao tratamento a partir de uma variável chamada resposta ao tratamento. Essa variável TR, ela é uma variável qualitativa, né? Então, ela é descrita em 6 classes principais. Aí. Então, cada um dos pacientes é classificado dentro dessas classes, e a partir dessas classes a gente gerou uma variável binária entre mau e bom respondedor, ou grupo de alto ou baixo risco, e aplicou uma análise para cada uma das combinações possíveis. Na realidade, das combinações que faziam sentido, a gente não combinou variáveis de mau respondedor com bom respondedor, não fazia sentido nesse contexto, mas para cada uma das combinações que faziam sentido, a gente calculou o quanto que essa informação binária segregava os pacientes em termos de sobrevida. E a gente chegou na combinação que a gente tem as 3 primeiras marcações, PD, SD e PR, como mau respondedor, e as 2 últimas, as 4 primeiras, desculpa, como mau respondedor, e as 2 últimas como bom respondedor. E está ali o p-valor plotado, e a gente fez comparação de cada uma das combinações, para identificar qual que era a melhor possível, tá? Dentro desse contexto. Bom, em seguida, a gente fez o estudo da combinação das variáveis moleculares e clínicas. Então, a gente gerou um classificador de alto e baixo risco, ou bom respondedor, mau respondedor, para cada uma das variáveis clínicas isoladamente, e depois a gente combinou um conjunto de genes selecionados com essa variável individual e calculou
o quanto que isso agregava de informação, né? Basicamente, aqui a ideia foi entender se as expressões gênicas agregam ou não valor quando combinadas com as variáveis clínicas, um direcionador para o projeto, né? Então, esse é o resultado que a gente teve, está plotado, essa imagem mostra esse ganho em termos de percentual, e para todos os casos a gente teve melhora, tá? Em maior ou menor grau, mas em todos os casos a gente teve melhora quando combinando esses dois tipos de variáveis. Em termos de desempenho de classificação, o multi conseguiu se sair bem melhor quando comparado com o primeiro experimento do que os outros métodos aplicados. Aqui o KNN ele não entrou porque é um método que acabou não convergindo para os nossos dados. E além disso, a gente também analisou o quanto de forma específica, aí para cada tratamento, o nosso modelo conseguia agregar em termos de precisão, né? Performance na classificação. E essa tabela de baixo ela é importante porque ela foi um grande desafio para a nossa pesquisa, para que a gente não tivesse nenhum viés. Se a gente observar o tamanho das amostras, para cada um desses tratamentos disponíveis, a gente percebe que são bem diferentes, e não cair em algum tipo de viés para eles é algo bem relativamente complexo também, tá? Aqui foi uma estratégia para a gente analisar o quão bem essas variáveis interagiam entre si. Então, a gente gerou uma representação baseada em grafos para tentar entender esse painel de variáveis, como essas variáveis estão se relacionando, né, depois de selecionadas. Então, aqui, os triângulos e círculos representam clínicas e moleculares, respectivamente, né? A intensidade das cores são inversamente proporcionais a média do p-valor dentro dessas rodadas da validação cruzada. Então, quanto menor o p-valor, maior é a bolinha ou triângulo referente à variável. E a aresta conectando essas variáveis é correspondente ao número de rodadas da validação cruzada em que essas variáveis aparecerem em conjunto. Então, arestas mais fracas são variáveis que apareceram menos e assim por diante, né, e o inverso. As variáveis que apareceram mais em conjunto. Aqui é um highlight das top 10 variáveis. Dentro dessas top 10, a gente pode observar que tem apenas uma, que é a variável de transplante, que é importante frisar, que é a variável mais importante que a gente teve, é a mais forte de todas para o dataset do mieloma múltiplo, e as demais são variáveis moleculares, né, são genes. É basicamente um highlight disso. Aqui tem uma distorção de cor frente à imagem anterior por conta desse highlight. E aqui é um estudo específico de 3 variáveis destacadas, inclusive na literatura, isso inclui transplante também, mas GIHCG e beta-2 microglobin. Então, a gente fez uma análise mais específica dessas variáveis para entender o quanto que a distribuição entre o grupo de alto e baixo risco ou sensível ou não ao tratamento eram diferentes em si. Então, para todas essas variáveis, a gente consegue observar que há uma diferença ali para as duas imagens da esquerda. A gente tem o teste de Wilcox, então com p-valor inferior a 0,05, que estatisticamente aponta que há diferença estatística entre essas duas variáveis, né? Isso aqui também foi uma reiteração de achados já descritos na literatura antes do nosso trabalho. Isso foi bem interessante também, né? A gente reiterar esses resultados. Aqui, em termos práticos, né, a gente fala de simulação de tratamento derivado desse estudo a gente pode ter várias outras ações, mas aqui basicamente a ideia foi, a partir dos modelos treinados, com seus possíveis erros, né, de modelagem ali, desvios em função da realidade, qual que é o tratamento que realmente me traz um score que é maior, né? Então, dentro dessa análise, a gente tentou identificar qual tratamento, a gente simulou qual tratamento teria mais chances em termos do modelo treinado de resposta. E a gente calculou o quanto que isso divergia do que foi aplicado, né? Então, a gente pode observar ali no primeiro bloquinho que o paciente recebeu o tratamento Borsig-Dex
descrita em verdinho, e que uma porcentagem deles recebeu, o algoritmo identificou, apontou o Borland Index. Então, ele apontou um tratamento diferente do que foi aplicado. É importante destacar desse estudo que, basicamente, a gente tem isso como um direcionador de pesquisas, de estudos mais aprofundados em termos de drogas, né? Isso aqui precisa de estudos mais elaborados, com análises laboratoriais mais robustas, mas é o melhor esforço computacional que a gente entendeu para chegar nesse tipo de direcionamento. Aqui, essa análise, né, do caminho para uma cultura orientada a dados é muito mais observacional e trata dos desafios, né, que a gente vai falar um pouco dos desafios que estão inerentes a levar esse tipo de estratégia para o dia a dia clínico, né? Existe um gap em torno desse assunto, e é um desafio, é muito sensível, a gente está falando em vidas, então, dentro desses anos de estudo, o que a gente pode observar? Então, é um descritivo de resultado muito mais observacional, né, do que conclusivo e medido propriamente dito, e traz um direcionamento tecnológico, né, técnico para esse processo. Então, vamos lá, a gente definiu 10 principais desafios para trazer esse tipo de tecnologia, tá? E aqui esses desafios, eles são predominantemente técnicos, mas a gente também vai destacar alguns que são inerentes à demanda de gestão do time de engenheiros, enfim, para levar isso para a realidade. Então, o primeiro é a gente ter uma infraestrutura que consiga lidar com o tráfego constante e alto de dados, tá? Para sincronizar os diferentes sistemas de informação dentro de um hospital, dentro de um cancer center, e existem diversos sistemas de informações completamente diferentes, PACS, HIS-PACS, HIS, que são Hospital Information Systems, LIS, que são os Laboratory Information Systems, além dos sistemas de RH e tudo mais, e também conexões com tolerância à falha, né? Isso é muito mais do ponto de vista de conectividade, inclusive com os provedores de nuvem quando existirem, né? Então tem que ter banda alta e resiliente. Desenvolver uma camada de integração flexível para que consiga lidar com protocolos de comunicação heterogêneos e estruturas de dados heterogêneos e com sincronização de dados. Uma camada de limpeza de dados também flexível, para criar representações unificadas dos pacientes, dos tratamentos, enfim, dos diversos assuntos e artefatos ali dentro de um cancer center. Uma camada de armazenamento e processamento escalável, rápida e segura para a entrega de software. E uma camada de criptografia é o quinto item, ainda mais com LGPD e sigilo na área da saúde, é muito importante, né? O sexto item é uma camada de aprendizagem de máquina, nenhum modelo é estanque, ele não fica travado, ele precisa evoluir, ele precisa se adaptar à regionalidade, tem várias características importantes em cima desse tema, né? A gente também precisa, do ponto de vista de desafio, lidar com uma camada de documentação para facilitar a comunicação entre os agentes técnicos e stakeholders dentro da empresa, né? Uma camada de autenticação única, hospitais podem chegar a mais de 70 mil funcionários, enfim, são ambientes bem complexos, geograficamente distribuídos, e a gente não ter esse controle de acesso muito bem gerenciado, enfim, a gente pode incorrer em diversos problemas. Uma jornada de aprendizagem que a gente consiga, e aprendizagem do time técnico, né, aqui em específico, que seja mensurável, reproduzível e evolutiva, porque os artefatos tecnológicos mudam, as oportunidades tecnológicas também mudam, amanhã surge um algoritmo que pode agregar muito valor para um cancer center e para a vida dos pacientes, e ter esse processo de aprendizagem e transferência de conhecimento é fundamental. E, por fim, uma metodologia baseada em objetivos claros e colaborativos, né? Em termos de arquitetura, são vários mundos que a gente tem aqui. Hoje, quando a gente fala em termos de cloud, é difícil a gente não querer mover para a nuvem, porque quando a gente fala em termos de segurança, por exemplo, os provedores da nuvem evoluíram muito nos últimos anos, então dificilmente um data center local consegue garantir
o mesmo nível de segurança. Então, todos esses desafios, do ponto de vista arquitetural, demandam diversos componentes. E aqui, nessa fala, a gente quer destacar que levar a machine learning para a prática demanda diversos recursos tecnológicos que são naturalmente complexos, né? Então, tem um investimento bem forte ali para que a gente garanta a segurança, assertividade e efetividade para o dia a dia dos pacientes de câncer. As considerações finais. Aqui, como contribuições, a gente gostaria de destacar que a gente fez o melhor esforço para considerar diferentes e independentes conjuntos de dados públicos, né, que qualquer pessoa possa ter acesso, analisar, explorar e validar os achados dessa pesquisa. A gente avaliou e comparou o multi com base em diferentes perspectivas, 3 diferentes perspectivas, aqui, desempenho de classificação, análise de resíduo e redução de complexidade. A gente também explorou o potencial uso do multi em aplicações relevantes para os processos de tomada de decisão clínica. A gente também observou nos nossos resultados que o multi consegue se sobressair, né, ter melhor desempenho quando frente a dados mais complexos, né, com alta dimensionalidade, maior overlapping entre as classes de interesse, enfim, com toda a problemática. E, por fim, a gente também gostaria de destacar que todos os experimentos, eles são reproduzíveis, né, e estão publicamente disponíveis para que qualquer pesquisador consiga avançar a partir desse trabalho. A gente também destaca as 2 publicações principais no desenvolvimento desse trabalho. A gente teve uma publicação na PLOS ONE, focada no estudo do mieloma múltiplo, e na I3E, focado nos aspectos de engenharia. São duas revistas científicas classificadas como A1, no Qualis Novo. E a gente também gostaria de destacar aqui a divulgação científica em torno desse trabalho, né? A gente aplicou esse projeto no Navi Awards, onde a gente ficou entre os 5 melhores trabalhos. A gente teve a oportunidade de fazer uma apresentação, um pitch de 3 minutos dessa pesquisa, foi bem interessante. A gente também participou do workshop de ciência de dados do ITA, que foi outra oportunidade muito relevante para esse trabalho. E em 2019, a gente já apresentou numa conferência do AC Camargo, né? E, como limitações, a gente destaca aqui a falta de, realmente, conjuntos de dados mais robustos, que é relativo ao que a gente tem na computação, né? A falta de uma validação independente, isso também ainda carece, a gente precisa evoluir esse estudo nesse sentido, de datasets independentes, né? Não só usando validação cruzada. O multi em si foi limitado à classificação binária, né, em si, e a gente ainda carece de otimização de cada um dos componentes. A gente entende que cada módulo tem um mundo de tecnologias técnicas para serem exploradas, né? A ideia era realmente trazer uma abordagem extensível e flexível o suficiente e com uma semântica compreensível, né, do ponto de vista de por que existe cada um dos componentes, mas ainda existe muito a se explorar nesse aspecto. Como trabalhos futuros, a gente gostaria de abordar a generalização do multi para que a gente tivesse classificação multicategórica e regressões mesmo. Também a investigação de como representar os tratamentos de forma mais robustas, então tem algumas ideias, como word embedding, por exemplo. Estender o multi, adicionando imagens como um componente de dados a essa abordagem. Explorar melhor, de forma mais profunda, os ganhos de cada um dos módulos, componentes frente aos dados e os possíveis vieses que a gente pode enfrentar, como, por exemplo, os tratamentos, como eu destaquei aqui, e utilizar diferentes algoritmos de seleção para averiguar nosso ganho de desempenho, né? Isso também é outro trabalho que nos interessa. É isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Até mais. Obrigado, Lucas, pela apresentação e pela exatidão aí dos 50 minutos, né? Vou encerrar aqui a gravação, tá ok? Um pouquinho. Vou descobrir. Pronto.